Muitas das vezes nós pensamos que estamos esquecidos, que estamos em Lodebar e que Deus está demorando para aparecer com aquela promessa que Ele nos prometeu. Mas Deus chega no momento certo. Glória a Deus, aleluia. Paz Deus, tudo bem com vocês? Eu vim contar para vocês como foi que Deus preparou meu tão sonhado órgão novo. Promessa de Deus que Ele fez para minha vida. Irmandade, como eu já contei aqui nos outros vídeos, o Senhor começou a fazer uma obra na minha vida e eu iniciei na música no ano de 2022. O Senhor preparou para mim um órgão Gambit, daqueles antigos, 1995, um som lindo. Tinha um defeito, o Senhor fez uma obra, voltou a funcionar. Então eu fui progredindo, fui aprendendo, o Senhor fez com que os anjos me ensinassem a aprender as notas musicais e daí para frente eu deslanchei, fui aprendendo e eu louvo a Deus que o Senhor fez uma obra na nossa vida, nos enviou para a cidade de Porto Feliz e ali na cidade de Porto Feliz eu fui atrás de uma outra professora para estar me ensinando, uma instrutora nova. Eu louvo a Deus que eu consegui uma instrutora, uma cara serva de Deus e comecei a continuar estudando com ela. Retornei, voltei um pouquinho, né, do que eu tinha passado, voltei um pouquinho e continuei com ela. Só que, irmandade, o órgão que eu tinha, o Gambit, ele voltou a funcionar, Deus fez aquela obra. Só que daí começou a ter um problema assim, que eu estudava 10 minutos com ele, quando passava de 10 minutos, ele parava o som. E aí, conforme foi passando o tempo, de 10 foi para 8, de 8 minutos foi para 6 minutos. Depois chegou um tempo que ele já não funcionava mais e eu orava para que ele voltasse a funcionar, porque eu precisava daquele órgão. E eu louvo a Deus que eu tinha o teclado, mas o teclado também estava com tecla parando de funcionar. Estava com 2 instrumentos provados. E eu não sabia o que fazia. E comecei a orar a Deus, para Deus preparar, sabe? Para incomodar, Senhor. Tem irmãs aí, Senhor, que tem um órgão bom e não estuda. Não tem força de estudar. Tem irmãs que tem órgão, mas largou a música. Tem misericórdia, Senhor. Eu só quero um órgão para te servir, para poder estudar. E naquela época, minha professora era professora de conservatório. Então, ela era muito rígida. E eu não estava conseguindo passar as lições como era para passar. Não estava conseguindo desenvolver o que era para desenvolver. Eu me sentia travada na música. Travada. E eu orei a Deus, em pranto, chorando. Eu achei que ia acontecer naquele momento. E porque não aconteceu, eu fiquei meio que revoltada. E pedi um conselho para minha amiga de Sorocaba. Contei para ela que estava muito provada, que o meu instrumento não funcionava e que eu estava indo para aula à toa, que eu não estava conseguindo passar a lição, só estava passando MSA e a lição do método ia ficando para trás, eu me sentia atrasada. Daí ela falou assim, irmã Mariane, eu não posso dizer nem para você parar e nem para você retroceder, nem para você continuar, eu não posso te dizer nada. Porque Deus não me contou nada. O que eu posso te dizer é para a irmã fazer esforcinho, ir congregar hoje, onde estiver culto, se for na comum da irmã em outro lugar, congrega hoje e vê o que Deus vai falar. Se Deus falar para você continuar, continua. Se Ele falar para você parar, você para. Porque eu entendo, irmã, é difícil você passar por método e não ter o instrumento. E detalhe, irmãos, o concerto do órgão Gambit que eu tinha ficado quase R$ 4.000. Com frete, né? Que não tinha ninguém que arrumasse órgão. Então, não tinha como arrumar. Onde eu arrumar R$ 4.000 à vista? Nem cartão eu tinha para parcelar. Então, não tinha condições mesmo, sabe? De arrumar ele. E o teclado não tinha conserto, né? A gambiarrinha que a gente fez ali ajudou por um tempo, mas depois não funcionou. E eu tava muito provada, ao mesmo tempo revoltada, o adversário no meu calcanhar, falando desiste, larga a mão de tudo, desiste. Você tá perdendo seu tempo na música, desiste. Você não tem um instrumento bom. Se Deus amasse você, você ia ter um instrumento bom para você tocar, para você estudar. Mas se você não tem, é porque Deus não te ama, desiste. E eu numa tribulação, meus irmãos, passando uma guerra espiritual travada. Fui congregar, provada. Sabe quando você vai pra igreja se arrastando? Você tá tão triste, tão magoada, com tantas coisas que se sucedem na sua vida, que eu sentei lá, parecia que não tava sentindo nada. Eu falei, Senhor, tô aqui, mas não tô sentindo nada desses hinos. Tenha misericórdia de mim. E aí, clamei a Deus, as lágrimas começaram a cair, a palavra começou, e Deus dava na boca do nosso cooperador de Porto Feliz, do Parque Água Branca, irmão Ivo, dizendo assim, tô vindo por um caminho que você não espera. Você acha que eu esqueci de ti. Você acha que eu esqueci do que eu te prometi. Eu não esqueci, eu tô chegando. Mas se você largar a mão, como que eu vou aparecer? Se você deixar, se você abandonar, como que eu vou aparecer? Esforce-te, tem de bom ânimo, porque eu tô chegando com uma obra. Quanto menos você esperar, eu vou estar chegando com a tua benção.
Vou eu fazer um movimento, vou eu fazer brotar da onde não tem, vou eu aparecer aonde ninguém mais pode aparecer. Tô eu abrindo um caminho no meio do mar para você passar, mas não desista. Irmandade, eu chorei que chegava a sair ranhas de tanto que eu chorava. Senti aliviada, senti que não era para mim desistir e continuei na minha pouca força, continuei. Sempre orando a Deus, sempre buscando, né? Obedecendo o que Deus me pedia, congregando, fazendo a minha parte como cristã, como serva de Deus, tentando não escandalizar a obra de Deus, tentando dar o meu melhor para o Senhor e renunciando e sempre ali orando, buscando. E por mais que eu orasse e buscasse, muitas das vezes escutava a voz estranha do adversário, desiste. Mas daí quando vinha aquela voz, eu já lembrava da palavra que Deus falou que ia aparecer e já repreendia. Certo dia, estava eu no meu pontinho lá que eu tinha debaixo da minha casa, na minha doceria, trabalhando, estava esperando tocar algum pedido do iFood, algum pedido, aparecer alguém ali para comprar alguma coisa, peguei o meu celular e eu vi um irmão de Sorocaba, ele estava oferecendo órgão para comprar no boleto, que inclusive hoje em dia eu vendo dessa marca, tá, Irmandade? Eu vendo órgão no boleto. Aí eu falei, nossa, órgão no boleto? Nunca vi, porque a maioria dos irmãos vende à vista ou no cartão parcelado. E eu louvo a Deus, Irmandade. Entrei em contato com ele, né? Perguntei pra ele como funcionava, ele me explicou. Aí eu mandei o CPF do meu esposo, mandei por mandar. Sabe quando você manda por mandar? Minha fé tava meio fraca. Aí quando foi, assim, na parte da tarde, ele mandou assim, irmã, aprovou o CPF do seu esposo. Como que vai fazer? A irmã vai querer parcelar em quantas vezes? A entrada é tanto e o frete é tal. Eu falei, como assim, irmão, que aprovou? Não, irmã, aprovou o órgão pra você parcelado no boleto. Falei, irmão do céu, mas como, irmão, que a gente limpou o nome do meu esposo recentemente, em muitos lugares ainda consta restrição, e os cortes dele tá lá embaixo. Eu falei assim, irmã, aprovou. Eu falei, glória a Deus, já acendeu uma esperança ali, glória a Deus. Mas daí, como que eu ia fazer com a entrada, né? Eu não tinha dinheiro. Falei, santo Deus, aleluia, como que eu vou fazer, Senhor? Liguei pro meu esposo, contei pra ele, contei pra uma irmã conhecida, uma amiga minha, contei que tinha aprovado um órgão pra ela me ajudar em oração. E aí, como eu já tinha alguns produtos ali pra vender no meu pontinho e era cedo ainda, eu tinha ainda uma parte da tarde pra vender, fui postando, vendi bastante na parte da tarde, outro dia vendi mais. O Senhor fez uma obra com que essa colega minha me ajudasse com uma porção, o meu esposo inteirou o restante. Eu louvo a Deus que no outro dia eu consegui estar com toda a parte para poder dar entrada e do frete do meu órgão, e o nome de Deus foi glorificado, glória a Deus, aleluia. E eu muito contente, escolhi o tipo do órgão que eu queria. Se vocês verem aí no meu perfil, vocês vão ver meu órgão marrom, que tem a clave de sol. Meu sonho era ter um órgão desse, com o som muito alto, o som da pedaleira é muito alto. Meu sonho era ter esse órgão. Aí eu fiz essa compra, eu efetivei a compra, eu até mandei mensagem por irmão, liguei de vídeo pra ele pra ter certeza que era verdade, sabe? Quando você fica com o pé atrás assim, achei que fosse golpe, Irmandade, mas não era golpe não, era realmente Deus aparecendo, criando um caminho pra mim ter esse instrumento, glória ao nome santo de Deus. E eu louvo a Deus, Irmandade, que próxima parte vai ficar com a parte 2, porque ficou muito extenso aqui, muito comprido. E na parte 2 eu vou explicar para vocês como que foi até chegar o órgão na minha casa e como que foi até o que tá esse órgão também, que foi uma obra de Deus. Então curte e comenta para a parte 2 e republica para que chegue em alguma irmãzinha, algum irmãozinho que tá desanimado, que já passou por hino ou passou por os métodos e não tem instrumento, republica para eles escutar e ver esse vídeo e ter certeza que Deus vai aparecer na vida deles também, tá bom? Deus abençoe, paz Deus.